queridos amigos, de volta aqui no nosso canal. Hoje tem um conteúdo novo pra vocês, hein? É só vocês acompanharem. Só não esqueçam de ativar o sininho pra vocês, pra receberem toda vez que eu lançar um conteúdo novo aqui, diretamente no celular de vocês, lá nos aplicativos. Vai aparecer pra você bonitinho lá: Peter Sana lançou vídeo novo. O que vai ser de novo nessa próxima vez, hein? YOLO! Hoje nós estaremos falando sobre os problemas que foram enfrentados durante a Primeira República Brasileira, as revoltas que fizeram parte da nossa história. Muitas delas modificaram a estrutura de certas regiões, modificaram as formas de pensar da sociedade do Brasil e contribuíram para o nosso sentimento de nacionalismo, para a nossa identidade, nosso sentimento de pertencimento a essa questão nacional, esse país que se chama Brasil. Vamos lá, vamos ver? Uau! Solta aí. Rebeliões rurais e urbanas durante a República Velha. É disso que nós vamos falar hoje. Se liga aí. A nossa Proclamação da República, em 1889, repercutiu diversas mudanças no cenário político nacional. Organização do Estado, estrutura econômica, tudo isso passou a ser diferente depois da República ser proclamada. Diversos problemas que deveriam ter sido superados, como por exemplo a fome, a desigualdade, a ausência de direitos para a população, não mudaram. E isso gerou revoltas que custaram aos governantes a paciência, o sossego e de tentar equilibrar esses poderes, que tanto se revoltaram buscando alguma retribuição por parte do Estado, ou então que a revolta popular fizesse por si mesmo a referência a esses cidadãos que praticavam a sua autonomia política, pregando essa separação, ou às vezes pregando melhores condições de vida. Como nós vimos anteriormente, a nossa república oligárquica era praticamente organizada pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, economicamente falando, é claro. A política estava centralizada praticamente no Rio de Janeiro. Todas as decisões eram tomadas aqui, visando entender e compreender essa política chamada de política do café com leite, que vigorava numa troca de poderes entre São Paulo e Minas Gerais, claro, São Paulo produtor de café e Minas produtor de leite, por isso, política do café com leite. Como nós já falamos em outro vídeo, existia uma estrutura de opressão por parte dos coronéis. Esses coronéis eram responsáveis por fiscalizar regiões, cidades, e eles funcionavam como uma espécie de poder paralelo referente à prefeitura ou ao estado. Esses coronéis buscavam garantir a ordem de determinadas localidades. Só que os interesses desse tipo de ordem que os coronéis estavam tentando implementar poderiam ser diferentes dos interesses da população. Claro, a população está pensando em si e os coronéis estão pensando em si também, em uma comunidade organizada por um tipo de política que visava oprimir, claro, visava dar condições a esses coronéis, aos prefeitos, e se manterem através do voto de cabresto. Esses coronéis garantiam a essas prefeituras, a esses estados, que essas pessoas humildes dessas cidades, dessas fazendas, votassem em seus determinados colegas, fazendo aquele esquema de complementaridade, um ajudando o outro. O coronel vai lá, oprime e induz aqueles cidadãos a votarem naquela pessoa que é de interesse dele, e essa pessoa endossa esse coronel como uma figura pertencente a esse município, a esse estado, que faz parte da organização política, ou seja, ele adquire poder, ele adquire força para poder continuar levando à frente a política dos coronéis, a política coronelista. Aí, gente, mas não durou muito desde a proclamação da República para que os povos começassem a sentir os problemas, continuando e tentar resolucionar esses problemas de acordo com as suas próprias necessidades. E em Canudos aconteceu dessa maneira. Aconteceu entre 1893 e 1897. Como nós falamos, os coronéis mandavam e desmandavam nas cidades. Eles eram uma autoridade muito intensa nesses locais. E a revolta de Canudos também veio para tentar manter um equilíbrio entre as forças. Os coronéis estavam passando por cima das necessidades básicas da população, ou seja, o seu poder estava assumindo proporções que estavam se tornando desagradáveis, extremamente desagradáveis. Foi quando, no Ceará, em Quixeramobim, um comerciante tem um filho chamado Antônio de Mendes Maciel.
o nosso querido Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi muito conhecido em todo o sertão nordestino por toda a sua jornada, peregrinação pelo Nordeste, pregando a palavra do Senhor, pregando o seu catolicismo como um bom e fiel padre católico. E percebendo os problemas que a sua população enfrentava, ele começou a questionar algumas diretrizes desses coronéis. Começou a questionar algumas diretrizes que eram enviadas pelo governo municipal, estadual e federal. Bom, começou a questionar. A gama de seguidores que Antônio Conselheiro conseguiu por todo esse Nordeste, a gama de pessoas que passaram a seguir o Antônio Conselheiro, e foi assim que ele ganhou força para exercer uma liderança política, social e até religiosa em Canudos. E essa liderança fez com que as pessoas confiassem em suas ideias, em suas maneiras de perceber a vida e de entender aquelas injustiças como um motor para revolucionar aquela sociedade daquela época. Notoriamente, esse padre adquiriu uma fama entre os outros padres e começou a incomodar a própria igreja, que tinha uma visão conservadora e não via padres revolucionários como benfeitores. Canudos era uma sociedade religiosa que tinha suas próprias regras muito severas, e essa comunidade se integrou a partir da liderança de Antônio Conselheiro. Os moradores de Canudos todos os dias paravam para agradecer a Deus pela sua vida, para agradecer ao padre Antônio Conselheiro pela sua liderança e tudo que envolve a religiosidade católica dentro das circunstâncias de trabalho, de vida que eles estavam organizando nessa comunidade de Canudos. As terras referentes ao acampamento de Canudos eram terras muito difíceis de acessá-las. Eram terras que eram inférteis de difícil manuseio, já que o sertão nordestino tem isso como característica. Então não tinha tanta prosperidade nessa região. Mas, com o advento do Antônio Conselheiro, rapidamente essa região começou a agregar diversos outros religiosos que ouviam a notícia sobre o Antônio Conselheiro e vinham peregrinar e passavam a morar nessas regiões. Essas regiões que compreendiam ao território de Canudos começou a crescer e logo se tornou uma cidade com cerca de 20 mil habitantes. Meus amigos, um monte de pobres se reunindo em um determinado local, é claro, a elite vai se preocupar, tem pobres se reunindo ali, aquela galera ali vai arrumar confusão. E a gente sabe que a elite detesta dividir certo tipo de riqueza com a classe menos abastada, ou seja, a classe mais pobre. E era em massa o que havia naquela região de Canudos, uma comunidade extremamente pobre. Sabemos que o Nordeste é uma região que já produz certos tipos de líderes messiânicos. O próprio sebastianismo, muito presente naquela região, prevê a volta de São Sebastião e que salve todo o Nordeste de todos os problemas que existem, Essa referência trouxe também para o Antônio Conselheiro esse messianismo, essa sensação do povo de que ele seria o líder que tiraria a população daqueles problemas sociais, que ajudaria a levantar aquela região. Enquanto o Estado brasileiro marginalizava as pessoas, Canudos agregava essas pessoas. E isso foi diferencial e começou a incomodar, até que algumas empreitadas militares foram enviadas para aquela região. Bom, foram 4 expedições militares mandadas para a região de Canudos. E o objetivo era determinantemente acabar com a cidade de Canudos, acabar com aquela população ali. Mas dentre essas 4 expedições, apenas a última foi bem sucedida e conseguiu aniquilar, acabar com a propriedade daquela galera, acabar com os moradores daquela região e destruir o povoado de Canudos. A dificuldade do governo em combater aquele grupo ali é que aquele pessoal que estava ali, eles acreditavam viver uma guerra santa. Então a motivação para essa luta era muito maior do que simplesmente defender o seu território. Existiam motivações de beatos, pessoas religiosas que juntavam o sentimento de pertencimento àquela região ao sentimento de injustiça por serem religiosos. E aí, quando esses sentimentos se misturam, conseguem chegar a um momento de extravasar a ira e a revolta desse povo, que, justificando a luta através da sua condição de pobreza, da sua condição de oprimido, acabou tentando fazer com que as coisas mudassem. Mas o Brasil acabou sufocando e acabando dizimando as pessoas de Canudos. Euclides da Cunha
é um brasileiro muito famoso em relatar na Folha de São Paulo o seu livro chamado Os Sertões. E ali ele fala sobre a Guerra de Canudos, contando alguns detalhes. Caso vocês queiram aprofundar, sigam com Euclides da Cunha, Os Sertões. Valeu pela atenção, galera. Hoje o nosso objetivo era falar sobre Canudos, dar uma iniciação sobre essas partes de revoltas do Brasil no período da República Velha, e no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a Guerra do Contestado. Aguardo vocês na próxima vez. Valeu, galera. Um abraço. Fique na paz. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de dizer o que vocês acharam aqui embaixo, tá? Tá pra vocês aí o link no final de outros vídeos que vocês podem gostar também, linkados com essa questão da República Velha. Então eu espero contar com vocês aí numa próxima vez. Um abração, fiquem na paz, tá, galera? Não esquecem de se inscrever no canal, é importante. Valeu!